Bom, eu iniciei no Clube do Golfinho em busca de um esporte para os meus filhos. Nós estávamos recém chegando de Paranaguá, nós tínhamos vindo de Paranaguá para cá, e fomos em busca de natação. Eu me lembro que eu fui a 2 fins de semana procurando onde é que era o Clube do Golfinho, nós não conseguíamos achar isso aí. E naquela época quase ninguém conhecia o Clube do Golfinho. Aí nos integramos ao Clube do Golfinho, fomos em frente e nós sempre, eu e a Beli, sempre nos dedicamos ao Clube do Golfinho como mão de obra. Tanto que a Beli foi chamado, ela era Beli Marx, porque ela cuidou dos jardins do Clube do Golfinho, plantava para cima e para baixo, né? Então fazia todo aquele papel de quem estava sempre ornando o Clube do Golfinho, deixando ele sempre mais bonito. E eu sempre me dediquei mais à parte de obras do Clube do Golfinho, fornecimento de materiais à necessidade e, vamos dizer, me tornei presidente numa época de uma certa transição do Clube do Golfinho. Porque eu sempre considerei que o Clube do Golfinho foi sempre uma família, onde se reuniram 3 gerações sempre eram reunidas. Eram os filhos, os pais e os avós. Todos eles se reuniam no Clube do Golfinho, nós fazíamos as nossas churrascadas, as nossas feijoadas, e nós fizemos de tudo lá, sempre tentando agregar as famílias em torno daquilo que foi excepcional no Clube do Golfinho. Depois nós fizemos 24 horas, nós fizemos, acho que 2 vezes ou 3, 2 vezes pelo menos nós fizemos essas 24 horas nadando, e eu me organizava e eu construía os troféus, entende? Sempre que eu achei que os troféus naquela época, aquele troféu sempre meio torto lá, que continua até hoje isso, e eu sempre me dediquei e criei alguns troféus, coisas espetaculares, assim, que eu sempre achei que eram bons aquilo. E porque o golfinho sempre passou por transições, as transições sempre foram advindas aos técnicos. Quando um técnico, alguma parte do clube não gostava daquele técnico, que saiu desde o argentino, quando saiu de lá, com o Léo, alguns saíram junto com ele, foram lá para o Curitibano. Depois, na minha época ali, saiu mais uma outra turma que saíram, porque também nós tivemos que cortar as despesas, vamos dizer, onde que o Clube do Golfinho tinha sempre uma necessidade muito grande, porque os gastos eram muito grandes e não se tinha condições de suprir tudo aquilo. E os técnicos que nós tínhamos sempre foram técnicos de excelente qualidade. Falando do Léo, depois teve o Reinaldo, depois tivemos Daniel, então nós sempre tivemos técnicos muito bons. E principalmente o Reinaldo foi um técnico que tinha um pagamento bastante alto. Tanto que foi na minha época como presidência que foi demitido como técnico, né? Que nós não tínhamos mais condições de suportar e nós não tínhamos mais atletas de ponta que estavam despontando para poder ter um técnico que ele não estava, na verdade, vamos dizer, produzindo novos valores aí. Isso foi mais ou menos uma história, né? E depois, vamos dizer assim, eu herdei essa diretoria, onde que nós fizemos muitas competições, isso aí foi muito interessante. Viajamos muito para tudo quando foi lugar, para Santos, São Paulo, Porto Alegre, para o Chile. Me lembro até, eu estava na presidência, quando foi uma das viagens para o Chile, que eles não puderam voltar, eles tiveram que ir de avião na base das Cordilheiras dos Andes. Foi mandado um avião lá do pessoal do clube que nos recebia, que era o ginásio italiano. Eles mandaram um avião, pegaram toda a gurizada e levaram para lá, e depois o ônibus, com o tempo, chegou, na verdade, em Santiago. E na volta eles não puderam voltar novamente, porque estava fechado novamente a passagem na Cordilheira dos Andes. Então eles tiveram que ir lá por baixo, por Osorno, e eu sei que era o Poli, que era o chefe da delegação naquela época. E eles demoraram, acho que uns 10 dias depois. E eu tive pais e tudo nessa época que me telefonavam de madrugada, porque eu não estava lá, porque eu não estava com meu filho, não sei o que, não era o filho deles. Então, todos aqueles problemas, todos que os pais ficam pensando, eu tinha totalmente a garantia, porque era o pai
Eu era o paizão, era o Poli. E ele sabia cuidar e cuidava de todo mundo. Então eu tinha uma garantia mesmo. Mas nem todos os pais tinham a confiança que eu tinha. O Poli, né? O Poli e a Rose, os dois abraçavam todo mundo. A Pose era uma galinha choca, né? Punha todo mundo debaixo das asas dela. E eu lembro que essa volta que eles fizeram por ozônio foi uma viagem para eles espetacular. Espetacular. Eles eu acho que guardam boas lembranças. Mas, sobretudo, a amizade que os nossos filhos consagraram com todos aqueles, mesmo os que saíram do clube, continuam até hoje tendo essa amizade muito grande, e amizade que se tornou, vamos dizer assim, perpetuaram essa amizade e até hoje conservam essas prerrogativas de se encontrarem, de mencionarem, se trocam e-mails e tudo. O modernismo hoje assumiu, inclusive, aquilo que o golfinho trazia com a presença presencial, na parte presencial naquela época. As dificuldades de manter a água na temperatura que sempre desejava, e que quando chegava, por exemplo, nas competições que nós íamos lá no Clube Curitibano, quando eram lá, o Avelino, o curitibano levantava a temperatura da água, porque eles estavam acostumados a nadar com água mais quente e nós com água mais fria. Aí os nossos atletas amoleciam naquela, né? Então era tudo jogo, e na verdade nós nunca, eu não penso como o Curitibano foi um clube contra o golfinho, ele só colaborava, na verdade, e isso foi uma coisa que valorizou os atletas, as competições, e fez com que despontasse a uma grande quantidade de atletas de nível nacional, de nível até internacional, que os nossos atletas foram para as Olimpíadas e tudo, foi devido a essa competição entre esses dois clubes, que eu digo que era Curitibano e o Golfinho. Evidentemente o Curitibano não teria os atletas que ele tinha de ponta se não existisse o Golfinho, e da mesma forma o Golfinho não teria os atletas de ponta se não tivesse as competições diretamente ligadas competindo contra o Curitibano. Participava da diretoria, mas com outra coisa, sempre, vamos dizer, desde a pintura daquela casinha que nós fazíamos a reunião, conseguia as tintas, como eu tinha obras e tudo, eu ganhava muita coisa e pedia para as pessoas com os meus fornecedores, preciso de doação para o Clube do Golfinho. Tanto madeira para renovar as arquibancadas, quanto lenha, que eu me lembro que obras que eu fiz na cidade industrial, que a gente andei cortando eucalipto até não querer mais, acho que foi mais de 2 anos que eu forneci lenha lá para o Golfinho. Depois a renovação de filtro, refiz o filtro. Bom, todas essas coisas foram uma coisa assim que... Você construiu? Você arrumou? Aquela parte lá em cima que eu construí, que foi onde foi a churrasqueira, onde que nós praticamente, pelo menos 2 vezes, até às vezes 3, até 4 vezes por mês a gente fazia churrasco lá, né? Acho que vocês devem estar lembrados disso, que aqui nós fizemos de churrascada, de feijoada, e até como sardinhada. Eu lembro que um português lá, até encontrei com ele outro dia aí, ele foi querer fazer uma sardinhada, fez uma sardinhada, né? Coisas dessa natureza são coisas que a gente lembra com saudade de tudo isso. E os meus filhos foram muito bons, e principalmente o meu mais velho, que foi campeão brasileiro, a Beatriz também foi campeã, depois ela se manifestou muito bem nos Estados Unidos, se projetou lá também. O Laércio, o Roberto ainda foi bastante bom, assim, mas o Laércio não queria, né? Ele nadava porque os irmãos dele nadavam. Tanto que quando chegava em competição ele fingia que se afogava e tudo para acabar com, né, para não terminar a prova, quase sempre desse jeito. E o grande campeão da minha família, dos meus filhos, seria o Leandro, que não foi campeão porque era um vagabundo. Chegava ele e eu jogava um baralho dentro da água, aquele negócio todo. Eles eram vagabundos mesmo, porque ele não treinava, chegava na competição, chegava lá e ganhava. Então, desse jeito, se ele treinasse, se dedicasse, realmente teria sido um grande atleta na natação, né? Mas ele divertiu muita gente. Divertiu muita gente, né? É verdade. O Leandro era uma parada das coisas. Tinha um problema de bancar o Reinaldo, né?
e também alimentado por algumas outras coisas externas, também alimentava que não queriam mais o Reinaldo. Tanto que o Reinaldo depois, e o Reinaldo estava sempre atrás de atleta, ele estava atrás sempre de atletas de ponta, ele queria atleta de ponta para ele se projetar, né? Ele não estava muito preocupado com o golfinho, nenhum deles estavam sempre preocupados, esses técnicos nunca tiveram, eles sempre na projeção deles, eles queriam ter atletas que os projetassem. Bom, ali todos eles tinham um apelido, né? Eu não lembro, se for perguntar o nome do nome deles, eu não me lembro de nada. Tanto que você era Chiquinha, e outro era Chiquinha, tudo era Chiquinha, né? Porque o pai era Chicão, né? Me chamavam de Moruchimba, porque eu fumava cachimbo naquela época lá, então era Moruchimba. E aí, o Edu, apelido, vamos dizer, a abreviação, mas tinha o Gay, vamos dizer, todos eles tinham apelido ali na turma, né? Não tinha, acho que às vezes, capaz de algum deles não saber o nome do outro, porque eles gravam realmente o que eram os apelidos, né? E, vamos dizer, nós tocamos conforme foi possível, vamos dizer, sempre com o sacrifício dos pais, buscando o que podia ser em termos de dinheiro e tudo. E aquelas, vamos dizer, fatos que, assim, denegriam um pouquinho as coisas, que afastavam um ou outro, e afastavam os pais e afastavam os atletas. Geralmente eram os pais que se afastavam porque os atletas iam junto, né? Eu lembro bem que um dos que saiu primeiro lá daquela turma lá foi depois do Krieger e tudo, foi o Joel Ramalho. O Joel Ramalho, e ele sempre veio a defender, ele era o diretor técnico do Curitiba, então ele vinha lá e ele chegava dentro da cabine, que eu estava comandando, era eu, o Pedroso, que era o presidente da federação, o Osami ali, que nós tocávamos a cabine, e aí ele chegava e fazia aqueles gestos assim, ele chegava lá para todo mundo ver na plateia, ele chegava lá e dava de dedo assim lá, todo mundo então estava olhando, ele dava de dedo, mas na verdade ele estava dizendo assim, puxa, será que vocês podem considerar aquele meu atleta? Ele falava manso, né? E parecia que ele estava dando de dedo, mas ele chegava lá para a turma do Curitibano e dizia que ele estava falando firme com o pessoal, né? Ele brigou com a turma, brigou com todo jeito, tanto que quando eu estive na universidade lá, depois que ele foi também dar aula lá, eles vieram perguntar se eu aceitava ele como professor na minha turma, junto comigo. Eu disse, não tem problema nenhum, nunca tive problema, né? Aquilo lá eram problemas momentâneos, era problema de atleta, de clube e coisa, aquelas rixas não interferiam. Nunca essas rusgas interferiram comigo profissionalmente, né? Isso não, eu pegava no sábado, estava lá conversando com alguém, com o Poli, geralmente com o Pedroso eu fazia a ligação. Pedroso, vamos fazer um churrasco amanhã? Vamos. Ou, às vezes, chegava domingo de manhã, 8 horas da manhã, disse assim, vamos fazer um churrasco. Saía eu e ele comprar carvão, comprar aqueles troços tudo e ia fazer um churrasco. Né? E reunia 100, 150 pessoas no mesmo dia. No clube. O cara que nós batalhávamos em cima porque ele era o pilantra. Ele fazia de tudo para não pagar. E era ele, a mulher, a sogra, não sei se era a sogra dele ou dela, e ele tinha 3 filhas. Ele está aí até hoje. Mas ele fazia de tudinho. Mas fugiu. Fugiu, você mandava, não pagava. Churrasco, quanto churrasco, feijoada, tudo. Um cara que ganhava bem, porque tinha cartório, né? Mas ele, para não pagar, ele dava. Do pai do Barney, era presidente do Clube do Golfinho. Depois foi o Storelli, antes do Storelli, acho que foi o Borel, depois foi o Storelli, depois fui eu, né? Essas reuniões, as nossas reuniões ia 10, 15, tinha vezes reuniões que não cabia naquela sala de reuniões lá, da gente que a gente chamava. Então, desde as reuniões, porque nós fazíamos a reunião e depois íamos jantar, então ia mais, ia até meia-noite, às vezes, né? Isso acontecia sempre isso, né? Nunca foi rixa de filhos e nem a rixa entre pais. Eram problemas de filosofia em termos de preservar técnicos,
sempre, eu acho que foi sempre os problemas maiores sempre foi em função de técnicos e de como conservar isso aí. Evidentemente que o nível das conversas vinha por causa de problemas financeiros que o clube sempre teve, né? E o problema, eu dentro d'água, isso era uma questão, que nós sempre demos autonomia muito grande para os técnicos lá. E às vezes tinha essas contrariedades e tudo em função do que devia ser preservado ou não, que a gente falava muito sobre essa parte técnica, que a gente mantinha os técnicos ou não mantinha, que tinha que contratar. Então, vamos dizer, o problema financeiro foi o maior de todos, né? É ele que gerava todas essas outras especulações aí. Mais sócios, mais atletas, e o Clube do Golfinho tinha um problema muito sério. Não somente pela estrutura que ele tinha, mas eu fiz até projetos para cobrir totalmente a piscina dos 50 metros, né? Tinha feito isso, um projeto de uma cobertura lá. E nós chegamos até a cobrir as piscinas pequenas com uma bolha que nós chamávamos, né, que nós contratamos. Depois dessa bolha eu acabei vendendo a bolha. Vendi para uma escola que tinha lá no portão, que nós não tínhamos mais aquela afinidade. Vamos dizer, nós achamos que a bolha não chegou a cumprir o papel dela, porque ela fechava demais, não dava a visualização dos pais que ficavam vendo os filhos. E o ar dentro da bolha não era muito agradável, com aquele cloro, aquelas coisas. Então isso aí não fechava o ano inteiro a piscina de 50, só abria no verão. Porque era muito difícil a gente conservar aquilo lá, né? Aquecer aquela água lá. Que não era fraco. Então, só nas grandes competições que a gente aquecia, né? Como o Júlio de la Mare, e outras competições assim que nós chegamos a sediar ali, que era considerado os brasileiros que nós fizemos ali, Júlio de la Mare e tudo, era considerado pela Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, era considerada a piscina mais rápida do Brasil, pela sua, não sei se às vezes a qualidade da água, tudo era uma coisa que dava certo, pela profundidade dela, qualidade de água, tudo isso aí era uma piscina muito rápida. Então todos os atletas do Brasil gostavam de nadar e vinham aqui para bater seus recordes e conseguir os índices para ir para as outras competições internacionais, né? Mas acontece o seguinte, o cara mais polêmico que nós tivemos lá não foi o Valdeci, foi o Apolinário. Apolinário era um cara que ele sabia tratar a água, ele ensinou os Valdeci e tudo, mas o Apolinário sabia tratar a água como ninguém. Era um cara excepcional para tratar a água. No entanto, eu acho que ele tomava banho, eu acho que cada 6 meses. Não digo que eu tomasse uma vez por mês, era cada 6 meses. Então, aí surgiu até as brincadeiras que a gente dizia, índices de Apo. Índices de Apo, quando o cara... Quem cheirava mal, ou alguma coisa que era ruim de se cheirar, qualquer coisa assim, tinha um índice de Apo. E ele nunca conseguiu passar de meio Apo. Sempre era abaixo daquilo, porque para chegar num Apo era uma coisa incrível.